Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre área do retângulo, área do quadrado e área do paralelogramo. Então vamos lá. A primeira área que vamos falar é a área do retângulo. O retângulo, ele é um quadrilátero que apresenta 4 ângulos concluentes e, portanto, eles são retos. Ou seja, podemos analisar aqui que eu tenho um retângulo onde os ângulos internos são ângulos concluentes, ou seja, possuem mesma medida. Então, este ângulo aqui vale 90, este ângulo vale 90, este 90 e este 90, ou seja, possui mesma medida. E para calcular a área do retângulo é base vezes altura. Ou seja, aqui no meu retângulo, essa aqui é a minha base e aqui é a minha altura. Para mim calcular a área dessa figura, basta eu multiplicar base vezes altura. Aqui, pessoal, eu tenho um retângulo, que é um quadrilátero, que possui os 4 ângulos concluentes, ou seja, de 90 graus, possui mesma medida, e eu quero encontrar a área deste retângulo. Para mim encontrar a área deste retângulo, basta eu colocar a área do retângulo é base vezes altura. Então, olha só, que é a minha base aqui? A minha base é 8 centímetros. Então, ó, a área do retângulo a minha base é 8 vezes a minha altura. A minha altura é 5. Então, vai ficar 5. Então, a área do retângulo, 8 vezes 5, 40. Como eu tô trabalhando com área, então vai ser o quê? Centímetro quadrado. Aqui está a área do meu retângulo. Então, a área deste retângulo é 40 centímetros quadrados. Agora, pessoal, nós vamos falar da área do quadrado. O quadrado, ele é um quadrilátero que apresenta os lados e os ângulos concluentes, ou seja, os ângulos internos possuem mesma medida e os lados possuem mesma medida. Então, o quadrado, ele possui lados e ângulos concluentes. E para calcular a área do quadrado, basta eu multiplicar lado vezes lado, ou se não, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, com essa formulazinha, eu consigo calcular a área do quadrado. Pessoal, eu quero calcular a área deste quadrado. Então, olha só, este quadrado possui ângulos e lados concluentes e eu quero calcular a área do quadrado. Então, para calcular a área do quadrado, é lado vezes lado, ou área do quadrado, lado ao quadrado. Dessas duas formulazinhas, que são equivalentes, eu consigo calcular a área do quadrado. Eu vou usar essa fórmula aqui. Então, olha só, a área do quadrado é igual. Qual que é a medida do lado? A medida do lado não é 3 centímetros? Então, o lado vale 3. Então, vai ficar 3 vezes 3. Então, a área do quadrado, 3 vezes 3, 9. Como é área, aqui é centímetro, então vai ficar centímetro quadrado.
Agora, pessoal, nós vamos falar da área do paralelogramo. Então, o paralelogramo, ele é um quadrilátero que apresenta lados opostos paralelos. Então, vamos ver. Aqui eu tenho o lado AB, o lado AB, que é paralelo ao lado CD. O lado BC é paralelo ao AD. E para calcular a área do paralelogramo, basta eu pegar a minha base e multiplicar pela minha altura. Então, é base vezes altura. Vamos calcular a área deste paralelogramo. Lembrando que os lados deste paralelogramo, eles são paralelos. Os lados opostos, né? São paralelos. Então, eu quero calcular a área desse paralelogramo. Então, para calcular a área do paralelogramo, é base vezes altura. Então, vamos lá. A área é igual. A minha base é 8 centímetros, então vai ficar 8. A minha altura é 4. Então, a área do paralelogramo, 8 vezes 4 é 32 centímetros quadrados, porque é a área, né? Agora, vamos resolver algumas situações, problemas envolvendo área. Um show de rock foi realizado em um terreno retangular de lados 120 metros e 60 metros. Sabendo que havia, em média, um banheiro para cada 100 metros quadrados, então determine quantos banheiros havia no show. Então, aqui eu tenho que a área, a área do terreno é retangular. Então, eu tenho um retângulo, onde os lados medem 120 metros e 60 metros. Eu quero calcular a área deste terreno. Então, para calcular a área do retângulo, base vezes altura. Então, a área do retângulo, a minha base é 120, vezes a minha altura, que é 60 metros. Então, a área do retângulo, 120 vezes 60, dá 7.200 metros quadrados, por ser área. Mas ele me dá a informação que um banheiro a cada 100 metros, porque eu quero saber a quantidade de banheiros que há nesse show. Então, eu vou pegar a área total, que é 7.200, e vou dividir por 100. 7.200 dividido por 100 é igual a 72. Ou seja, determine quantos banheiros havia no show. Então, havia no show 72 banheiros. O outro probleminha é o seguinte. Fernanda fez um cartaz com a cartolina retangular. Então, é retangular, que ocupa na parede uma área de 9.600 centímetros quadrados. Se um dos lados mede 80 centímetros, qual é a medida do outro lado? Como eu tenho uma área retangular da cartolina, eu sei que a área vale 9.600
e 600 centímetros quadrados. E que um lado mede 80 centímetros. E eu quero descobrir a medida do outro lado. Que eu não conheço, eu vou chamar de X. Então, olha, a área do retângulo é base vezes altura. A área total é 9.600, que é igual a minha base, que eu não sei, eu vou chamar de X, vezes a minha altura, que é 80. Então, aqui eu vou inverter as igualdades, vou ter 80x, que é igual 9.600. Qual que é o inverso da multiplicação? Porque aqui eu tenho uma multiplicação, 80 vezes x. O inverso da multiplicação não é divisão, então vai ficar, ó, 9.600 dividido por 80. 960 dividido por 8 dá 120 centímetros. Então, a medida desse outro lado é 120 centímetros. Até a próxima aula.